Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Sheila, bem-vinda ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo. E eu espero que vocês gostem. Como eu conheci o meu marido americano. Uma história muito linda, uma história de filme. E eu vou ficar muito feliz em compartilhar com vocês. 2017, 18, eu comecei uma jornada de autoconhecimento, de mais conexão com Deus, mais aproximação do sobrenatural, sabe? De entender quem eu sou como mulher, como viver a vida, como você ser melhor para você. Então eu comecei o quê? Com muita oração, comecei a me conectar mais com Deus em primeiro lugar, embora eu tivesse uma vida com total conexão, parecia que eu sentia que faltava mais da minha parte. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a ouvir mulheres que fez e faziam a diferença na minha vida. Minha mãe, Joyce Meyer, Beth Russo, Marinalva Calagari, Luísa Vono, Ângela Cirino, foram mulheres que eu ouvia o que elas tinham para me oferecer, para eu como mulher me sentir bem, para eu estar em um novo relacionamento. Depois de 5 anos, eu estava pronta para esse novo acontecer na minha vida, né? Então, o que aconteceu? Um belo dia, isso já era 2019, esse meu processo de mudança interior para o meu exterior mostrar uma nova pessoa foi no total de uns 5 anos. Mas por que a gente precisa ter esse nosso eu mudado? Porque não tem como a gente ir para um novo relacionamento sendo quem nós éramos antes, né? Se um antigo relacionamento não deu certo, a gente dá aquilo que a gente tem. Muitas das vezes a gente está tão ferida que a gente não tem muito a oferecer. Então eu resolvi me dar o que eu precisava para mim, primeiramente, para depois ter o que oferecer para o outro. E por volta de 2018, eu terminei de fazer um curso de comissária de voo e eu soube de um intercâmbio através de uma amiga de trabalho para minha filha, um intercâmbio de au pair. E eu peguei e falei com ela assim que eu cheguei em casa, falei, filha, eu descobri um programa, um intercâmbio de língua que vai ser perfeito para você. Eu não posso ir, mas você pode. Eu continuo com o meu inglês por aqui, porque para fazer um curso, um dos pré-requisitos para ser comissária de voo é ter o inglês. E o que eu fiz? Eu já estava matriculada numa aula de inglês, a gente só mudou para pegar um professor particular, porque a gente achou melhor. E continuamos, né? Eu continuei a fazer o curso de inglês com a minha filha e ela, além de estar fazendo o curso de inglês também, ela começou a aplicar para fazer esse intercâmbio de línguas nos Estados Unidos, né? Então, quando ela já estava com metade do processo dela pronto para poder ir para os Estados Unidos, ela falou assim, mãe, e você? Vai ficar sozinha? Eu falei, como ficar sozinha? Eu tenho o seu irmão, né? Tem todo mundo. Ela, não, aí você precisa arrumar um namorado. Eu falei, ai, filha, eu acho que não. Eu tava tão bem, eu tava vivendo uma vida boa. Depois de todo esse tempo de cura interior, eu tava vivendo bem, eu tava me exercitando, eu tava curtindo a vida de um jeito certo, sabe? Um jeito legal de viver. Quando você perdoa tudo e se sente perdoada de tudo, você passa a viver uma vida tão mais feliz, tão mais contente. E essa era a vida que eu estava levando. Eu trabalhava bastante, eu me exercitava, eu compartilhava minha vida com meus amigos, com minha família, eu consegui viajar mais, eu conquistei coisas que ao longo de toda a minha vida eu nunca conquistei. Então eu estava muito feliz, eu recebi promoções no trabalho,
eu recebi aumento de salário, a minha mãe começou a ter uma vida muito abençoada e, consequentemente, ela me abençoava também. Então, eu comecei a visitar o Rio de Janeiro mais. Então, a minha vida, assim, eu viajava, eu aproveitei ao máximo. Então, aquele mundo ali, pra mim, tava muito bom. Embora eu tivesse essa necessidade de ter alguém. Mas o medo que antes eu tinha de ter um relacionamento igual eu já tive, eu falava, eu acho que não. Mas quando eu parei pra pensar, eu pensei, pô, eu não posso me sabotar. Eu estou pronta para viver um novo relacionamento, sim. Mas eu pensei, bom, aqui não tem ninguém para mim. Mas, enfim, né? Eu comecei a entender que a necessidade que eu tinha tava batendo, ó. Bom, relacionamento é legal. Se a vida tá bom para um, com dois é melhor ainda. Aí eu falei assim, mas ok, né? Vamos ver, ok. Me preparei, estava preparada. Eu comecei a escrever cartas para Deus, né? E em uma dessas cartas que eu comecei a fazer para Deus, eu fiz a carta do meu marido perfeito. Aquilo que eu não queria, eu sabia. Então eu comecei a colocar ali o meu tipo de homem ideal. Então nessa carta eu coloquei altura, peso, jeito físico, tipo de cor da pele. Eu coloquei status financeiro. Eu coloquei que soubesse falar o inglês para poder me ajudar com a minha profissão de comissária de voo. Eu coloquei um homem que tivesse a sensibilidade de me entender como mãe. Então eu coloquei que ele amasse a mãe dele, que ele respeitasse a mãe dele, para me entender como mãe também. Né? Eu coloquei assim, eu sei que o total de tempo que eu levei para fazer essa carta, eu levei uns 2 anos. Só que eu estava tão bem, eu estava tão com a mente tão maravilhosa, eu estava tão em paz comigo mesma que eu não via necessidade de pressa para terminar a carta. Eu sei que uma das coisas que eu demorei para colocar na carta foi o biotipo pele, cor de pele, né? E eu lembro de estar caminhando com uma amiga minha, eu falei assim, amiga, você tá vendo algum ruivo por aqui? Ela falou assim, não. Eu falei, por quê? Eu falei assim, eu quero ruivo, amiga. Eu quero um ruivo, porque a hora que eu ver que um ruivo veio até a mim, vai ser ele, amiga, vai ser ele. E além disso, na minha carta, eu coloquei várias descrições para Deus. Senhor, que esse homem me dê flores, que ele me traga um perfume, que ele, sabe, N confirmações, assim, para eu não ter dúvida que era ele. E resolvi esperar. E esperei mesmo. E assim foi. Né? Entrei no site, não tinha ninguém, nada. Eu falei, filha, não é pra mim. Eu entrava e saía do site. Eu não tinha paciência. Embora eu tenha conhecido muitas pessoas boas, assim, só pela conversa, porque isso era o que eu queria, conhecer alguém à distância, porque de perto pra mim não era opcional. Eu queria essa distância pra conversar, porque eu já tava tão... sabe, o homem, eu saí pra um date uma vez, eu lembro, pra sair pro encontro. Nossa, o cara foi tão assim, nojento, que eu falei, eu não quero isso. Eu quero conhecer alguém à distância. Então, o aplicativo pra mim foi ideal, mesmo eu relutante em estar nele. E eu deletei. Aí eu lembro que eu falei, filha, deletei, não tenho paciência. Ela, não, me dá aqui o teu celular, mãe. Baixou o aplicativo de novo e pagou dessa vez. Eu falei, Lô, como você pagou, filha? Ela, eu paguei, mãe. Não acredito, filha, você pagou. Ela, mãe, vai, mãe, aproveita, não sei o que. Me convenceu a permanecer. Aí eu falei, quanto tempo eu tenho? Ela falou, você tem 30 dias. Eu falei, então tá bom. E dali eu comecei, e aquilo ali virou uma brincadeira. Eu mostrava para minhas amigas, esse aqui sim, esse aqui não, e esse aqui. E o dia eu tirava sério. Eu falei assim, não, hoje eu vou conhecer alguém legal aqui. E assim foi, conheci o meu marido no aplicativo, só que aquela coisa, né? Você tá preparada, mas você vê aquele homem falando com você, tudo dando certo, batendo, as características, tudo. Eu falei assim, não, peraí, não, acho que não. E eu já sabia que ele não estava perto, eu sabia que ele estava longe, muito longe. O que eu fiz?
deletei o aplicativo depois dos 30 dias. Só que eu não peguei informação nenhuma dele. Aí eu falei, ai, poxa, fiquei pensando, né? Poxa, eu gostei dele, gostei da conversa, sabe? Ai, baixei o aplicativo de novo, paguei o aplicativo de novo e fiquei esperando. Fiquei esperando. Nisso eu percebi que meu esposo morava nos Estados Unidos. Eu já sabia que ele não era perto, pela localização de milhares de distância, quilômetros de distância, mas eu não fixei exatamente onde, porque quando você paga o aplicativo, ele abre aquele leque de tudo quanto é país. E o perfil do meu esposo, na época, era tão simples, uma foto antiga, segurando um violão, nome e idade, acabou, mais nada. E eu falei, puxa, e profissão? Nome, idade, profissão. Ele tinha colocado que era uma profissão nada a ver, mais ou menos com o que ele tem, mas ele colocou assim, simplesinho, pra, sei lá, não sei o que ele pensou, enfim. Por fim, ele me achou, eu voltei no aplicativo, fiquei lá paradinha, ele me achou novamente e me mandou uma mensagem assim, e isso já tinha passado 3 meses, ele falou assim, você desapareceu, o que aconteceu? Aí dessa vez nós trocamos telefone e pulamos pro WhatsApp. Ele nem tinha o WhatsApp na época, ele baixou para poder falar comigo. Eu nem sabia que aqui eles não usavam o WhatsApp. Para mim o WhatsApp era por tudo, mas não. Ele baixou o WhatsApp para nós começarmos a conversar. E assim foi. Eu conversei com ele por 9 meses, 9, 10 meses, sem contar para ninguém, a não ser a minha família, meus filhos, assim, dentro de casa, meus amigos bem íntimos, 1 ou 2, talvez, mas que eu lembro, acho que umas 5 pessoas sabiam. Uma delas eram os meus 2 filhos. E depois que isso, nós passamos a pandemia inteira conversando, inteiro. Quando as fronteiras se abriu, ele falou, vou te visitar. Eu falei, meu Deus, falta 2, 3 meses, 2 meses pro seu aniversário, eu vou te visitar. Eu falei assim, ai Senhor, tem que contar pro povo que vai vir um visitante, né? E mesmo assim eu não contei. Eu deixei para contar isso quando ele chegou na minha festa. Eu lembro de eu ter viajado para falar com a minha mãe. Eu falei pra minha mãe, ó, tem uma coisa pra te contar. Nesse meio tempo, a minha mãe, o Senhor já tinha mostrado pra ela que eu ia conhecer o meu futuro esposo, mesmo eu ficando calada, eu não contei. Porque eu tinha como se o Senhor falasse com alguém sobre isso, eu tinha como uma confirmação que realmente era de Deus, aquela pessoa pra mim. E assim foi, eu lembro de ter vezes que minha mãe me ligava e falava, Sheila, você tá namorando? Eu falei, não, mãe, por quê? Ela, eu sonhei que você vai casar, só que eu via ele vindo de longe, ele andava de longe, vinha de longe. Eu falei assim, mãe, amém. Do outro lado da linha eu chorava, assim, sabe, eu glorificava, falava com Deus, mas eu não contei. Quando meu esposo resolveu ir me visitar pela primeira vez no Brasil, era no dia do meu aniversário que ele ia chegar, e ia estar tendo uma festa pra mim, que geralmente eu sempre faço. Eu tive que viajar 1 mês antes pro Rio de Janeiro. Eu falei, mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Daí eu contei para ela, a gente glorificou e ela veio para Curitiba, porque eu morava em Curitiba na época, para receber esse meu namorado gringo que estava vindo no aeroporto para nós. Nossa, eu lembro que o dia foi tão assim, eu tava tão nervosa, nossa, eu tímida, morrendo de vergonha, não contei pra ninguém. Aí chega aquele homem ruivo na minha frente. Eu falei, gente, eu não sabia o que fazer. Eu não sei onde eu estacionei o carro quando a gente chegou. Eu não lembro quando eu fui embora, eu não lembro onde eu tinha deixado. Meu Deus, nossa, deu trabalho pra achar o carro no estacionamento do aeroporto. Eu e a turma que tava comigo, né? Porque minha mãe veio e foi buscar ele comigo no aeroporto, meus 2 filhos. A gente ficou assim. Aí minha mãe, beija ele, abraça ele. Eu fiquei tão assim. A gente se conheceu, se abraçou. Um homem bom, um homem de caráter, um homem que eu resolvi esperar, e Deus, com a sua infinita bondade e generosidade, me abençoou com um homem bom, né? E ali nós nos conhecemos pela primeira vez em 2020. E em 2021 a gente noivou, ele me pediu em casamento no Natal de 2020 para 2021. E quando ele veio nos visitar em fevereiro, me pediu em casamento. Aí eu aproveitei e fiz alguma sessão de foto para quando a gente fosse casar, porque eu tinha que fazer assim, eu tinha que aproveitar
quando ele viesse. Aí na próxima vez que ele veio, nós nos casamos, nós tivemos uma cerimônia online americana. Eu descobri que é possível casar no Brasil, mas ter uma cerimônia americana. Então nós, através de algumas meninas no Instagram, no YouTube, abençoada, me ajudou com esse processo. Eu lembro que quando nós começamos a dar entrada no processo de casamento, eu falei assim, my love, só confia e me escuta, porque ainda a língua entre nós era tradução, tudo no tradutor. E traduzia tudo. E assim foi, ele, não, eu confio, ok. E nós encontramos um jeito de nós nos casarmos com a minha família e a família dele online, né? Porque depois eu viria e eu conheceria todo mundo, e nós fizemos uma outra cerimônia quando nós chegamos aqui, bem simples, maravilhosa também. Mas foi um tempo assim muito maravilhoso. Depois de mais um ano eu esperei no Brasil para poder chegar aqui nos Estados Unidos. Eu e meu filho, nós viemos, né, com todos os documentos certos já, e já estou morando aqui, vai fazer 3 anos. Essa é a minha história. Eu quis compartilhar com vocês como uma forma de gratidão ao Senhor, de mostrar e todo mundo saber que é possível você ter um relacionamento bom, abençoado, debaixo da graça do Senhor e da misericórdia de Deus, porque no tempo de hoje, como o relacionamento, o sentimento do outro está sendo tão banalizado, que você encontrar uma coisa boa, né, você tem que compartilhar, você tem que testemunhar, porque eu lembro de muitas das vezes eu estar vendo, procurando no YouTube, tipo, coisas que me traria esperança de alguma coisa. Então eu colocava assim, como eu mudei de vida, como eu transformei a minha vida, e muito desses vídeos que eu assistia era assim, como eu conheci o meu marido, e eu ouvia daqueles testemunhos e falei, nossa, que legal, que legal. Tanto que quando eu comecei a conversar com o meu esposo, eu colocava assim, como é casar com um marido, ter um marido americano, como é namorar um americano. Eu não sabia nada. E tudo isso que eu vi e aprendi, alguma das coisas, a maioria foi vendo vídeos no YouTube. Por isso eu venho hoje compartilhar com vocês um pouco da minha história. Hoje a gente tem, graças a Deus, um relacionamento abençoado, um relacionamento de respeito, onde a gente conversa. Tudo que a gente vai fazer um pro outro ou um com o outro, a gente se comunica, a gente se conversa, a gente troca ideia. Eu tô aprendendo o inglês, ele aprendeu o português, então dentro de casa nós falamos mais o português do que o inglês. Essa foi uma das provas de amor que ele fez por nós, além de receber eu e os meus filhos aqui. Outra coisa que eu vejo assim como uma graça do Senhor, logo que nós nos casamos, ele comprou a nossa casa e nos deu de presente de casamento, né? Eu lembro dele ter ligado pra gente, ter falado assim, você gosta dessa casa? Eu olhei, eu falei, aí eu ainda falei assim, nossa, mas ela é escura, né? Aí ele, por quê? Aí eu falei, não sei, você perguntou se eu gosto, eu só falei, mas eu gosto, bonita, coisa e tal. Aí eu lembro dele ter ligado 1h da manhã de novo, por que você falou que ela é escura? Eu falei, Jorge, você comprou essa casa? Aí ele, não. Aí de manhã ele comprou uma casa pra nós. Assim, sabe, você vê os detalhes que o Senhor teve comigo. E eu lembro que no dia do meu aniversário, quando ele foi visitar pela primeira vez, ele chegou pra mim na minha festa, para conhecer toda a minha família, os meus amigos, com um buquê de rosas enorme, maravilhoso. Nossa, eu fiquei assim, ai Deus, o Senhor é bom, milagre acontece. Não quis arrumar um homem bom fosse um milagre, mas o milagre em si é você falar com Deus sobre determinadas coisas específicas e Deus te responder assim, exatamente como você pediu. Tudo a partir de quando eu dobrei o meu joelho, eu falei com Deus como eu estou falando com vocês, como eu falo com as pessoas ao meu redor, que a graça do Senhor é conosco. Então, dobrei o meu joelho, falei com Deus, e foi assim que começou, quando eu comecei a ter um relacionamento de intimidade e seriedade com Deus,
foi onde eu comecei a ter um relacionamento saudável quando eu conheci o meu marido americano, né? Esse meu esposo, ele é da Geórgia e depois ele morou muitos anos em Nova York e moramos aqui em Boston hoje, né? Um lugar lindo, um lugar maravilhoso, um lugar cheio de oportunidade. Eu tenho até que contar um outro testemunho do meu filho também, que eu vou deixar para um outro dia, mas eu quero compartilhar também. Da minha filha, do meu filho, nós temos tanto testemunho para dar do milagre da graça de Deus que eu vou deixar isso para um outro dia. Mas enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, meninas que estão sozinhas neste momento e pensam, ai, como eu vou arrumar, como eu posso fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é entregar para Deus, confiar no Senhor. Ele sim pode sondar o nosso coração e ver aquilo que a gente realmente precisa. Preencha a tua receita, porque a gente é como uma receita de bolo. Qual é o teu bolo preferido? Como faz esse seu bolo? Tem glacê? É sem glacê? É muito doce? Pouco açúcar? Assim, eu fiz a minha receitinha ali, preenchi conforme, né, para o Senhor saber aquilo que eu preciso aqui, coloquei tudo. E olha, a minha cartinha para Deus era frente e verso. Assim você pode fazer, exagere. E daí, diante daquilo que você tem, apresente para Deus. E Deus, com toda infinita misericórdia, nos ouve. Hoje nós estamos aqui com uma vida abençoada, com uma vida transformada, vivendo o melhor do Senhor. Assim pode ser com você também. Beijo!